Alô? Obrigada, Rafaela. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa e esse debate. Bom, acho que me senti bastante instigada assim, com o tema da mesa, né, Mulheres Reinventando a Mobilidade Urbana, e pensar como uma mobilidade urbana pode ser redesenhada a partir de uma perspectiva feminista e interseccional. Acho que o tema da mobilidade, ele passou por alguns momentos de inflexão nos últimos anos, né? Então, a gente teve aí os protestos de 2013, que já apontaram para a mobilidade enquanto uma chave de desigualdade na cidade, né? Então, conectaram mais fortemente a mobilidade, os sistemas de mobilidade, ali a partir da discussão da tarifa, mas depois a partir da discussão mais ampla sobre infraestrutura de mobilidade, conectada à produção e reprodução de desigualdade na cidade. Acho que aquele foi um primeiro momento, que foi um marco para quem trabalha com a mobilidade, como um momento no qual a mobilidade passou a ser o grande tema, né, da agenda urbana, das discussões sobre a agenda urbana. A gente teve aí tem um segundo momento mais amplo, que eu acho que também é uma inflexão para a mobilidade, que é o cenário da emergência climática, que, como resultado, a gente vê uma série de recursos, né, significativos, públicos e privados, sendo despejados na mobilidade, né, mas com projetos de tecnologia ou grandes infraestruturas que nem sempre têm aí a capilaridade ou a responsividade com a necessidade do local. Então, são grandes projetos, mais cataclísmicos do que, de fato, responsivos à necessidade local. E acho que a gente teve a pandemia quando os trabalhos de cuidado tiveram mais visibilidade, né, até no âmbito doméstico. Então, quando, de repente, a sociedade se deu conta de que o cuidado é algo diário, constante, recorrente, e que tem uma série de infraestruturas que precisam existir para que o cuidado aconteça. E também foi um momento no qual, mais uma vez, a gente pôde olhar para o sistema de mobilidade como um sistema, uma infraestrutura e serviços que podem colaborar com o cuidado, com a manutenção da vida, ou impactar de forma bastante negativa. Então, acho que esses três momentos, eles nos colocam frente a uma discussão sobre que mobilidade a gente precisa para garantir a vida nas cidades, para esses termos que a gente usa de forma quase que leviana atualmente, né? A mobilidade inclusiva, a mobilidade sustentável, sem de fato entender o que a gente quer saber sobre isso, né? O que a gente quer produzir sobre essa mobilidade, para que então a gente tenha ela de fato inclusiva. A conexão entre mobilidade e gênero não é um tema exatamente novo, né? Desde aí do meado do século XX, que a gente já tem estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras principalmente, falando sobre a conexão entre mobilidade e gênero, estudando essa conexão. Já sabemos que a mobilidade, já há muito tempo, a mobilidade é influenciada pela experiência corporificada, né? Que facilita ou dificulta deslocamentos, né? Então, se é homem ou mulher, isso tem uma diferença. A questão racial, étnica, isso tem uma diferença. A questão de renda tem uma diferença. Onde vive tem uma diferença. Então, a gente já sabe disso. Tem uma série de estudos que já mostram, que já debatem, que já disputam essa discussão há bastante tempo. Mas, nos últimos anos, a gente vê a mobilidade, a questão do gênero, ela passa a, de fato, estar presente na discussão sobre formulação de políticas públicas setoriais. A gente fala, hoje em dia, de mobilidade sensível a gênero, mobilidade responsiva a gênero, né, se tornou assim, um tema onipresente, inclusive nas grandes discussões com agências multilaterais, agências bilaterais, financiadores, né? Então, o tema, ele, de fato, chegou. Só que, muito com foco no acesso, infraestrutura, acesso, segurança, acho que é onde o tema vem sendo tratado,
mas a gente não vê uma mudança significativa na experiência das mulheres, né, no dia a dia, nas cidades, principalmente quando a gente olha para grupos específicos. Enfim, então, acho que eu tenho me questionado muito, né, o que é que ainda não dá conta do entendimento de como a mulher se desloca, né, e do que a mulher precisa, as mulheres, né. Eu acho que a gente segue tratando o transporte, né, muito conectado com uma lógica da cidade produtiva, uma lógica extrativista, né, e aí a gente incorpora a discussão de gênero nessa mesma lógica. E aí, por isso, a gente falha, né, a gente não dá conta exatamente do tipo de deslocamento que as mulheres fazem, precisam fazer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu vejo assim a necessidade da gente entender esse planejamento urbano, planejamento de mobilidade, a partir de uma perspectiva de gênero, depende de um deslocamento, né, dos pressupostos, do próprio pensamento sobre o planejamento. Então, a gente precisa sair desse planejamento de cidade produtiva, a viagem casa e trabalho, que é a nossa grande centralidade na discussão do planejamento, da coleta de dados, do sistema da operação do sistema, a viagem casa e trabalho, é o horário pico, é como é que isso dá conta dessa viagem quase que linear, né, para entender como que uma outra cidade precisa ser produzida, que é essa cidade da reprodução social, né, essa cidade do cuidado. Eu venho trabalhando muito com esse conceito da teoria da reprodução social, que é do feminismo marxista, principalmente, mas que é esse entendimento das atividades de cuidado, manutenção da vida, que são realizadas principalmente por mulheres, e, no caso latino-americano e brasileiro, principalmente por mulheres negras, periferizadas, né, imigrantes, muitas vezes, imigrantes internas, né. Então, são essas as mulheres que fazem, em grande medida, os trabalhos de cuidado e que também fazem trabalhos de cuidado remunerados. Então, não só os não remunerados, como os remunerados. E precisam combinar, né, esses deslocamentos diários do trabalho reprodutivo de cuidado não remunerado com remunerado em cidades extremamente desiguais, espraiadas, né, que exigem grandes deslocamentos diários. Então, eu acho que, primeiro, tem esse deslocamento que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente desloca esse planejamento hegemônico, né, focado na cidade produtiva, para um planejamento que foque na cidade reprodutiva. Acho que esse é um primeiro movimento, né? Em segundo lugar, acho que tem a perspectiva interseccional, né, enfim, que é aí uma... acho que eu tenho, pelo menos, entendido como um marco aí teórico-metodológico que vem do feminismo negro, das feministas decoloniais também, interseccionais, né, que aprofundam esse repertório da luta feminista, né, das discussões de gênero, e incorporam, vinculam as experiências diárias vividas pelas mulheres negras, né? Então, entender também que o que a gente vem produzindo no feminismo, no planejamento hegemônico de mobilidade, trata todas as mulheres como iguais e todas as experiências das mulheres como iguais. E digo isso como uma mulher que faz parte desse planejamento hegemônico numa organização internacional, né? Faço sempre parte desses fóruns, e o fato de ter uma mulher, então, brasileira branca parece ser suficiente para cumprir ali uma meta de representatividade, né? Então, me parece que existe assim uma falha muito grande em entender a miopia dessa ideia de universalidade entre as mulheres, né? Como se a experiência de todas as mulheres fosse a mesma. Não é, obviamente, e principalmente quando a gente entende... aqui no contexto brasileiro, né, quem é que faz a maior parte dos trabalhos de cuidado. Então, acho que adotar a abordagem interseccional nos ajuda, né, enquanto uma perspectiva aí, então, teórico-metodológica, tanto para a investigação crítica, né, para um entendimento de quem se trata,
quanto prática, né? Acho que tem aí um potencial também da gente incidir no campo político, né? Quando a gente consegue definir melhor quem são as pessoas que estão participando, de onde elas vêm, né? Qual é a diversidade dessas pessoas na sua experiência cotidiana, concreta, diária, né? Então, acho que só, né, retomando aqui, esse deslocamento no planejamento, na forma de fazer planejamento, né, no papel do planejamento da cidade produtiva para a cidade reprodutiva, né, esse foco no cuidado e no trabalho reprodutivo como algo que nos diz mais sobre a mobilidade cotidiana, né, nos diz mais sobre as dificuldades da mobilidade cotidiana, e com essa abordagem interseccional que nos leva bem especificamente, né, para as experiências que conjugam, também combinam o machismo com o racismo na experiência diária do deslocamento. Então, acho que isso nos, assim, ter esse enfoque nos dá uma oportunidade de lidar com a realidade de muitas mulheres que estão diariamente se deslocando, né? Acho que quando a gente faz esse caminho, a gente tem aí uma oportunidade de questionar os conceitos universalizantes que regem o planejamento, né? Que regem o planejamento urbano e, por consequência, o planejamento de mobilidade, né? Então, a gente parte aí de um entendimento no transporte que a experiência das pessoas é a mesma, de uma universalidade dos corpos, de uma neutralidade, né, no que a gente oferece, no que a gente oferta no transporte, né, tanto da infraestrutura quanto dos serviços, uma neutralidade que aquele serviço está sendo recebido da mesma forma por todos, usado da mesma forma por todos. Então, acho que esse questionamento, essa problematização do conceito da pessoa universal, do planejamento neutro, é algo fundamental, e aí nos faz chegar no planejamento de transporte em si, né? Então, a gente parte as nossas discussões, por exemplo, das pesquisas ODEs, de origem e destino, que, apesar de coletar dados sobre diversos motivos de viagem, formas diversas de viagem, né, de trem, de bicicleta, a pé, acaba enfatizando na viagem casa-trabalho, como se ela fosse o resumo, de fato, a síntese, a viagem síntese. Quando a gente fala, no Rio de Janeiro, 42% das viagens são feitas, digamos, de carro. Não é esse o dado, mas essa síntese diz respeito à viagem casa-trabalho, como se essa fosse efetivamente a forma como as pessoas deslocam. Então, a gente tem um problema aí na nossa prática, né, de pesquisa. A própria pesquisa OD, ela ignora viagens menores, ela ignora viagens integradas. Então, se a pessoa pega uma bicicleta, pega um trem, ela foi contabilizada como viajou de trem, né? Se a pessoa ela caminha, ela pega uma bicicleta e ela pega um carro, foi contabilizada como uma pessoa que pegou um carro, né? Então, ela acaba que invisibiliza uma série de outros deslocamentos que dizem muito mais respeito à viagem do cuidado. São deslocamentos menores, mais curtos, encadeados ao longo do dia, que têm custos, né? Então, na medida em que a gente invisibiliza, a gente está invisibilizando o custo, a gente está invisibilizando o tempo perdido, a gente está invisibilizando o tempo da integração, né? O quão onerosa é essa integração. Então, acho que, desde a nossa pesquisa OD, né, até a forma de se pensar o sistema de transporte como um todo, a gente segue invisibilizando e cada vez mais. E aí isso acaba dando uma preponderância, né, a essa infraestrutura que é para a cidade produtiva, a cidade, né, enfim, que não é efetivamente a maior parte das viagens feitas. Se a gente fosse contabilizar, a gente vê lá na divisão modal, quando a gente olha para a divisão modal, né, todas as formas que as pessoas viajam para fazer o caso de trabalho e todas as outras formas que as pessoas viajam para ir ao mercado, para ir ao posto de saúde, para ir à educação, que muitas vezes tem a ver com uma viagem de cuidado, não sempre, que a gente pode acessar a educação enquanto um corpo adulto, mas crianças
e até adolescentes jovens têm que ir acompanhados de um cuidador ou uma cuidadora. Então, essa viagem ela acaba não sendo propriamente visibilizada. Se a gente tivesse uma outra forma de fazer esse cálculo, já tem estudos que mostram que as viagens reprodutivas elas equivalem às viagens produtivas. E, no entanto, a gente diz mais de metade das viagens diárias são por motivo de produtivo, né, de trabalho remunerado, acesso ao trabalho remunerado. Então, a própria, não só a coleta de dados, mas a leitura desses dados, a análise, a forma como a gente agrega esses dados, né, isso tudo contribui para a gente continuar invisibilizando a viagem das mulheres. Quando essas mulheres, que é o contexto das cidades metropolitanas brasileiras, conjugam as suas viagens reprodutivas com as suas viagens produtivas, né, isso faz com que, muitas vezes, elas não deem conta de fazer todas as viagens, né? Então, na verdade, quem está fazendo uma grande parte das atividades familiares acabam sendo a filha, as sobrinhas, as crianças que cuidam das crianças na periferia, né? Porque não tem como fazer essa viagem pendular tão longa e cumprir todas essas viagens. Então, são pessoas que acabam sendo... estão distantes de fato, acessar, entre aspas, as oportunidades da cidade. Né? Então, acho que essa é uma temática que, para mim, tem sido muito cara, que é pensar nesse deslocamento e pensar na potência que esse deslocamento tem, né, na produção de cidade. Claro, a gente precisa também tratar de temas que têm sido tratados hoje em dia, acho que só para encerrar aqui, como infraestrutura, como a segurança no transporte. Então, tem toda uma discussão sobre iluminação, sobre instalações sanitárias adequadas, decretos para que possa descer fora do ponto. Acho que tem uma série de discussões que vêm acontecendo hoje em dia, do ponto de vista de serviço e de infraestrutura, que são fundamentais. Eu não quero dizer que elas não sejam importantes. Elas estão acontecendo em grande medida, ou em alguma medida, né? Eu acho que nas diversas cidades, mas eu acho que ainda é pouco, né? Continua sendo vamos garantir que esse sistema funcione para a cidade produtiva, né? E que essas mulheres continuem sendo responsabilizadas pelas atividades de cuidado, né? E as suas atividades de trabalho remunerado também. Então, acho que também, quando a gente desloca o planejamento para a cidade do cuidado, para um planejamento do cuidado, que eu estou chamando de cidade de cuidado, acho que nos dá uma oportunidade também de tratar o tema das mulheres sobrecarregadas atualmente, que é um assunto que tem sido bastante discutido, né? Então, acho que pensar em políticas específicas que cuidem das mulheres é importante, que cuidem das crianças e dos idosos é importante, mas quando a gente pensa no cuidado como uma chave, né, de discussão, eu acho que a gente tem aí um potencial para tratar não só de todos os grupos das pessoas cuidadoras e seus deslocamentos, mas, no contexto brasileiro, olhar principalmente para essas mulheres periferizadas, né, que é a maior parte das pessoas que se deslocam na cidade, né, e que não têm as suas demandas, de fato, sendo tratadas. Então, eu venho pensando um pouquinho nessa linha atualmente. Obrigada, Clarice. Acho que você traz elementos muito importantes, inclusive, para a gente pensar. A gente está numa semana, né, que se inicia com uma série de operações pela cidade que impedem o deslocamento de uma parcela muito grande da população, inclusive para chegar aqui e pensar sobre esse processo. Ele é muito importante. A gente tem falado muito sobre os problemas que a gente vive no deslocamento da cidade. Não são problemas que estão na ordem da falta de planejamento, são problemas que estão na ordem de qual que é a política que embasa o planejamento. Quando você coloca isso, acho que é um elemento muito importante, né? Por mais que, e acho que trazer os dados que o ITDP tem feito de quantificar, de qualificar as informações, produzir indicadores sobre como é que esse impacto está colocado, ele é muito importante para nós aqui no Observatório, para o Negra, é muito relevante, inclusive, pensar como é que a gente consegue impulsionar essas reflexões, né, para dentro dos espaços de decisão, mas
compartilhar com a sociedade como um todo, né? A gente tem falado recentemente e tem qualificado o debate sobre economia de cuidado, do cuidado, e a gente entende que as mulheres se deslocam muito mais porque a carga que recai do cuidado sobre elas, né, elas se deslocam por deslocamentos coletivos, são para além de resolver as suas questões, são para além do trabalho, são para resolver as questões dos filhos, dos cônjuges, dos familiares de uma forma geral. Tem um impacto disso, inclusive, quando você coloca, né, do deslocamento, de como é que o corpo feminino, um corpo feminino trans, um corpo feminino negro, então, quando você reivindica o lugar de interseccionalidade para pensar esses deslocamentos, a gente sabe que a forma como a gente se coloca no mundo, ela é diferente a partir das marcas racializadas, de gênero que estão marcadas no corpo. Isso impacta, inclusive, no deslocamento de mulheres. A gente acompanhou há pouco tempo, tem acompanhado lá em Paracambi, tem um curso que chama da Onda Verde, que é uma ONG que atua em Paracambi há muitos anos, né, há 3 décadas, se eu não me engano, que fez uma formação de jovens líderes pelo clima e que distribuiu bicicleta para todos os jovens. E muitos dos jovens não usam a bicicleta para chegar, porque, principalmente mulheres, porque têm medo de se deslocar de bicicleta. Então, a gente sabe que a forma como a cidade se pensa para determinados grupos, isso impacta na possibilidade de deslocamento e nos modos de deslocamento que os corpos vão utilizar para se mover pela cidade. Define nessa dimensão de interdição e de acesso. Vou passar